Olá, tudo bem com você? Vamos aqui para mais um resumão do que temos chamado de notícias da semana. Você já percebeu que nem sempre eu consigo fazer isso toda semana por conta de vários compromissos, mas quando possível eu faço aqui então um apanhado geral do que foi publicado nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Eu começo aqui mencionando uma matéria que eu reproduzi no blog Outra Leitura. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Muito boa reflexão, Mark Tawil, Época Negócios, e ele menciona aqui nesse artigo o livro 5 Maiores Arrependimentos na Hora da Morte. Eu vou citar aqui para você então esses 5 arrependimentos. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida mais verdadeira para mim e não aquela que as pessoas estavam ou esperavam de mim. Segundo arrependimento, não queria ter trabalhado tanto. Terceiro, queria ter expressado melhor meus sentimentos. Quarto, queria ter tido mais contato com meus amigos. E quinto, queria ter me permitido ser mais feliz. Olha que interessante. Esses são os arrependimentos das pessoas na hora, quando estão se aproximando da morte. E eu costumo dizer o seguinte: por que esperar até esse momento para rever a sua vida? Outro ponto que não aparece aqui, talvez tenha sido editado, não sei, mas ter mais tempo para Deus. Sim. Por que algumas pessoas só se voltam para Deus quando percebem que a vida está se encurtando e que este mundo, para elas está passando? Então, vamos procurar priorizar aquilo que merece ser priorizado, Primeiro Deus, depois a família, os amigos, trabalho, igreja e por aí vai, Nós temos que realmente dar mais atenção àquilo que é, especialmente aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre, os relacionamentos com Deus e com pessoas. Professor transforma a Bíblia em referência para a aula de História. Achei uma matéria muito interessante aqui, essa notícia, que foi publicada na revista Nova Escola. O professor não está usando a Bíblia no sentido assim mais religioso ou teológico, ele usa como base para as aulas de História. Como ele percebeu que os presidiários, os detentos, eles têm a Bíblia ou recebem a Bíblia de entidades, igrejas, ele aproveitou então esse material, essa biblioteca histórica, e ele enaltece aqui realmente o valor da Bíblia não só como um livro religioso, mas um livro também de valor histórico. De fato, aqueles que a estudam percebem que é assim. E quando se dão conta de que ela também contém uma mensagem espiritual que pode transformar vidas, aí sim é que passam a dar valor a essa carta de amor deixada por Deus. Cientistas apoiam desobediência civil para combater mudanças climáticas, e o clima está esquentando, não é um trocadilho só não. Até porque a questão do aquecimento global antropogênico é questionável, Será que o ser humano tem todo esse poder para causar esses estragos? Mas não vem ao caso a questão. O que interessa aqui é perceber que vários segmentos da sociedade, como a Igreja Católica e outras religiões, ambientalistas, cientistas agora também estão se unindo e propondo inclusive medidas drásticas para combater as tais mudanças climáticas. E se medidas drásticas podem ser aceitas quando vivemos um tempo de desespero, de medo, de inclusive engenharia social, o que dizer de medidas mais amenas, como por exemplo a adoção de um dia de descanso, que todo mundo já concorda com ele, todo mundo já o aceita. Não penso que haverá resistências nesse caso. É uma preparação, claro, para o que virá por aí. Publiquei também aqui um texto do meu amigo pastor Sérgio Santelli. Soar o alarme é diferente de alarmismo. Há pessoas que acusam aqueles que pregam, escrevem sobre eventos finais de alarmistas. Mas será que dar o alarme correto, ou seja, chamar atenção para o que está acontecendo com base nas profecias bíblicas, corresponde a alarmismo? Eu quero te convidar a ler esse texto aqui, a analisar bem direitinho aqui os argumentos do pastor Santelli com base na Bíblia e textos de Ellen White, para perceber realmente que há uma grande diferença entre alarmismo, sensacionalismo e dar o sonido certo à trombeta, como diz a Bíblia. Alarmismo, por exemplo, seria anunciar que o decreto dominical será assinado em maio do ano que vem porque haverá uma grande reunião no Vaticano. Isso é alarmismo, isso é marcar datas, isso é criar expectativa em torno de um evento, de uma data. Agora, soar o alarme é falar da volta de Jesus, é falar que os eventos mundiais apontam numa direção, que a soma desses eventos cria um cenário favorável para o cumprimento das profecias, não sabemos quando, mas que acontecerá.
isso é soar o alarme. Isso é como um sentinela avisar as pessoas do perigo que elas estão correndo e do que está para vir aí. Outro texto que eu reproduzi aqui é uma notícia que dá conta de que o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que coloca nazismo e comunismo em pé de igualdade. E por que não? O nazismo matou aí, segundo cálculos, 5 a 6 milhões de pessoas, judeus especificamente, e outros tantos milhões por conta da guerra e as consequências dela. Só que o comunismo, os regimes comunistas, eles levaram à morte cerca de 100 milhões de pessoas. Eu tenho aqui na minha biblioteca o livro Negro do Comunismo, que é um documentário, um calhamaço assim, um documentário que mostra ali, que dá conta, que calcula, quantifica as mortes que foram perpetradas aí pelos regimes comunistas no mundo. Vale a pena ler esse material aqui também e perceber que tão repulsiva quanto uma suástica é a bandeira que traz a foicezinha com o martelinho ali. De Dan Brown ao meu canal. Eu conheci no último fim de semana uma garota que estuda lá no Instituto Adventista de Ensino de São Paulo, IASP, e ela veio conversar comigo e me mostrou, falou um pouquinho da história dela, e confesso que eu fiquei emocionado com o que ela me contou. Ela está no primeiro ano do ensino médio. Ela é adventista, nasceu no lar adventista, e me disse que a certa altura da vida ela recebeu lá emprestado, ou deram para ela o livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma análise que eu fiz há anos atrás, quando esse livro foi publicado pela primeira vez. E ela leu o livro e ficou, digamos assim, abalada por coisas que ela leu ali, com especulações, que o Dan Brown ele é muito bom nisso, especulações fora da história, ideias mirabolantes, como a de que Jesus teria se casado com Maria Madalena, tido filhos e assim por diante. Ela leu, ficou abalada, questionou a mãe, e a mãe não tinha muitas respostas, e então a mãe indicou o meu canal, o canal aqui no YouTube, e o meu blog também. Ela começou a assistir aos vídeos, ler os materiais, e graças a Deus teve a fé reafirmada. Isso foi para mim uma alegria, porque dá trabalho fazer esse tipo de coisa, produzir materiais e vídeos, ainda mais que esse é um trabalho voluntário que eu faço nos meus horários de folga, mas é bom ver que há bons frutos sendo produzidos por causa desse trabalho. E eu louvo a Deus por isso, sou muito grato e quero aqui de público agradecer. O nome dela é Júlia Costa e está aqui o breve relato que eu escrevi para o blog Outra Leitura. Querem desestabilizar as cidades e a vida nelas vai ficando complicada. Você deve ter acompanhado aí nos noticiários revoltas, manifestações em várias cidades da América do Sul, como Chile, Colômbia e outros países, Equador. E não só aqui, mas também na Espanha houve manifestações, e a gente começa a perceber que a vida nas grandes cidades vai ficando cada vez mais tensa, mais complicada. Eu não estou dizendo aqui que é o momento de nós sairmos das cidades e fugirmos para o campo, Essa é uma questão de fórum íntimo. Há orientações a respeito disso, orientações inspiradas, que claro, tanto quanto possível, o ideal seria nós morarmos em cidades menores, mais próximas da natureza, do campo, mas é uma questão que deve ser colocada diante de Deus, e cada um deve realmente pedir a Deus orientações, estar em intimidade tal com Deus, para que Ele possa mostrar o momento adequado, a forma certa de você abandonar esses grandes centros em que o pecado impera, em que a vida se torna cada vez mais complicada, e a gente sabe que com o passar do tempo ficará ainda mais tensa a situação ali, nesses grandes aglomeramentos de seres humanos. Ator afirma: vi discos voadores e eles sabiam que eram vistos. Carlos Vereza conta aqui uma história, na verdade conta várias experiências que ele teve, no que diz respeito a contatos com espíritos. Sim, espíritos. Ele relaciona aqui uma coisa que eu tenho falado em minhas palestras já, e escrito sobre isso, o fato de que extraterrestres estariam ligados também a manifestações espiritualistas e poderiam até ser espíritos mesmo deste mundo ou de outros mundos. Então a gente vê uma convergência, e eu vou deixar aqui no link do vídeo algumas palestras em que eu falo sobre isso, como por exemplo a palestra A Besta que Sobe do Abismo e a Batalha das Ideologias. Tem um tópico nessa palestra sobre ufologia, mentiras convergentes, o mundo todo está sendo envolvido, e
A chegada, aliens chegam e levam o ecumenismo ao ápice. Também outro vídeo aqui, a invasão dos extraterrestres. O que isso tem a ver com profecias? O que isso tem a ver com aquilo que Ellen White chamou de ato culminante do engano? Leia esse texto, assista aos vídeos e se situe a respeito desse tema, que é bastante interessante. O movimento millerita e o grande desapontamento. Essa semana passou aí o dia 22 de outubro e mais uma vez nós nos recordamos, né, do desapontamento de 1844, portanto este ano, 175 anos do grande desapontamento que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com as pregações do batista, deísta, depois batista, né, fazendeiro Guilherme Miller, ou William Miller, que previu corretamente a data, mas equivocadamente o evento que aconteceu nessa data. E eu coloco aqui dois links para dois vídeos também, uma breve história do Adventismo, uma palestra que eu dei anos atrás, e o lindo filme Como Tudo Começou, um longa-metragem australiano que conta a história da origem do movimento adventista nos Estados Unidos e no mundo. Se você não assistiu ainda esse filme, vale a pena se emocionar com ele. Vou deixar aqui para você, também na descrição do vídeo, o link para o filme Como Tudo Começou. O homem foi ou não à Lua? Eu linkei aqui no blog um vídeo que foi produzido para CPB Didáticos. Eu gravei esse vídeo juntamente com a professora Nádia Teixeira e ali a gente analisa o grande feito, né, que neste ano foi relembrado, dos 50 anos do pouso do ser humano na Lua. E apresentamos aqui os principais argumentos que algumas pessoas usam para tentar desmentir esse feito e os rebatemos nesse vídeo. Fica aqui então a dica, o link também está aqui na descrição do vídeo. Transgênero vence Mundial de Ciclismo Feminino e diz que queixas vêm de perdedora. Se você vê a foto aqui, quando você vê a foto aqui, você percebe que de mulher esse camarada não tem nada, né? O corpo dele é totalmente masculino. Essa notícia aponta mais uma vez a injustiça que vem sendo cometida da inclusão de transgêneros em esportes femininos, como se um tratamento hormonal pudesse reverter o fato de essa pessoa ter sido banhada por testosterona durante toda a sua infância, adolescência, ali na formação dos músculos, dos ossos, e como se esse tratamento hormonal de pouco tempo pudesse então habilitar esse homem a competir com mulheres em pé de igualdade. Eles estão, claro que se destacando, né, no esporte feminino, estão vencendo em modalidades femininas e tem muita gente aí apontando isso como uma tremenda de uma injustiça. Inclusive uma das pessoas que combatem muito esse fato aqui, né, esportivo, é a Ana Paula do vôlei, né, a ex-jogadora de vôlei, que no Twitter dela tem realmente reagido contra essa tendência aqui que realmente, infelizmente, vai totalmente contra a biologia ao abraçar uma ideologia. Outro texto que eu postei aqui, alusivo também aos 175 anos do grande desapontamento de 1844, Guilherme Miller e o grande desapontamento de 44. E aqui eu postei algumas fotos também da ocasião em que eu estive lá visitando os lugares históricos da igreja nos Estados Unidos e estive então na fazenda de William Miller, ou Guilherme Miller, e lá atrás, na chamada Rocha da Ascensão, onde os crentes chamados adventistas, né, de várias igrejas, estavam ali esperando Jesus voltar. Quando nós estivemos lá, 5 anos atrás, fizemos ali um pequeno culto, oramos a Deus, pedimos que Deus nos desse forças para prosseguir nesse caminho e aguardar a volta dele acontecesse quando acontecesse. Foi um momento muito especial, muito emocionante. Tem algumas fotos aqui, a foto do quarto, né, de estudos do Guilherme Miller, tem ali a Bíblia dele, uma concordância que ele usou para estudar a Bíblia a fundo, e eu gostaria que você lesse então isso aqui, também pudesse sentir a emoção que eu senti quando estive nesses lugares especiais. Terraplanistas reavaliam posição sobre o formato da Terra. Eu vou deixar para comentar isso por último, porque hoje eu novamente falei desse assunto aqui e numa postagem mais ampliada. Então daqui a pouquinho eu volto a falar disso. Novo tipo de vírus é encontrado em porcos. Mais uma vez aqui uma doença complicada, um vírus mutante, mostrando que possivelmente tenha chegado já o momento de nós
pensarmos seriamente em adotar uma dieta mais natural possível, porque as doenças, os problemas na produção de alimentos cárneos, né, eles têm se avolumado, crescido, e isso tudo pode ser, quem sabe assim, um aviso, um recadinho de Deus mesmo, para que a gente possa buscar uma dieta o tanto quanto mais natural possível, para evitar problemas, né? Há muitas pesquisas científicas que corroboram o fato de que a dieta vegetariana, bem equilibrada, bem balanceada, é o melhor para o ser humano. Afinal de contas, se você retornar a Gênesis, você vai perceber que a dieta original que Deus deixou para nós foi realmente a dieta vegetal. Claro que houve uma permissão para que se comesse carne, não é pecado comer carne, obviamente, né? Mas se nós pudermos realmente evitar alimentos nocivos como o açúcar, por exemplo, a gordura saturada, né? E os embutidos, quem sabe começar cortando isso, já é um grande passo, é um bom trecho do caminho. E continuar avançando nessa adoção de um estilo de vida saudável, para que você possa ter também uma mente, pensamentos mais claros e uma conexão mais profunda com Deus. O CERN é um portal para o inferno. Linkei aqui um vídeo que está aqui no canal, porque eu assisti alguns vídeos aí de pessoas que dizem que o LHC, o colisor de Hadrons, lá no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que fica lá na divisa entre a Suíça e a França, seria, na verdade, um portal para liberar demônios. Veja que coisa mais absurda o que dizem a respeito desse laboratório. Eu estive lá há 3 anos, quando eu fiz uma série de palestras na Suíça, e aproveitei para visitar o laboratório. Esse é o maior laboratório de física de partículas do mundo. E ali são feitas pesquisas muito avançadas que têm beneficiado áreas como a medicina, por exemplo. Não é coisa de brincadeira, coisa de criança. Eu conversei com um engenheiro que trabalha lá, visitei as instalações ali por dentro, e realmente é uma coisa espantosa. Só quem não conhece mesmo o assunto para afirmar que isso seria um portal que estão abrindo para demônios. Primeiro que há um erro científico nisso, de quem não conhece o assunto, de quem não conhece o projeto, e segundo, um erro teológico, bíblico, porque o inferno, como eu digo nesse vídeo aqui, em detalhes, o inferno de fogo eterno é um dogma pagão, vindo lá dos gregos, não é bíblico. A Bíblia fala de um lago de fogo, mas após a volta de Jesus, após o chamado milênio, né? Você pode estudar esse assunto. Eu tenho aqui no meu blog, inclusive, um curso bíblico que fala sobre esse tema e outros mais. Então, afirmar que um artefato humano, um experimento humano pudesse liberar demônios, também é muito estranho, né? O diabo precisar da gente para poder ser libertado de um suposto local chamado inferno, onde estariam lá as almas sendo atormentadas durante milhares de anos. Isso é muito falso, e eu espero que você assista esse vídeo e entenda por que o erro aqui é duplo, científico e bíblico. Qual a posição da Igreja Adventista sobre os ministérios independentes? Você sabe a diferença entre ministérios independentes e ministérios de apoio? É bom que saiba, porque existem ministérios de apoio muito bons. Por exemplo, a Sociedade Criacionista Brasileira, que há quase 50 anos vem atuando no Brasil, é um ministério parceiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trabalha em parceria, nunca criticando ou em oposição. Outro, o ministério chamado Associação dos Médicos Adventistas, a Federação dos Empresários Adventistas, os motociclistas, né, que também tem uma organização e atuam em paralelo, apoiando as causas da igreja, especialmente o evangelismo. Esses são o AMM, né? Esses são os ministérios de apoio. Ministérios independentes trabalham como dissidentes, criticam a igreja, não levam em consideração a liderança da igreja, enfim. Eu espero que você leia esse texto aqui do pastor Alberto Tim, em que ele faz uma análise do perfil desses chamados ministérios independentes, que em lugar de somar, ajudar na missão da igreja, tem servido de pedra de tropeço para muita gente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e o aborto. Eu publiquei aqui um texto em que é feita uma análise do documento, da declaração que foi votada recentemente pelos líderes mundiais da Igreja Adventista, lá na sede mundial nos Estados Unidos, a respeito do aborto, mostrando claramente aqui que a igreja se posiciona contrária ao aborto indiscriminado.
há acusações falsas sendo feitas por aí, de que a igreja seria uma promotora do abortismo, coisa parecida. Isso é totalmente falso, porque conforme está aqui na íntegra o documento, e eu gravei também um vídeo aqui no canal, está no canal disponível para facilitar também aqueles que quiserem conhecer esse posicionamento, a igreja se posiciona contra o aborto há muitos anos já, mas precisava de um documento que fosse mais claro, mais enfático, e foi o caso aqui. Declaração sobre a visão bíblica da vida não nascida e suas implicações para o aborto. Eu convido você a ler esse documento e, aliás, quando você quiser saber alguma coisa sobre o que a Igreja Adventista pensa sobre esse ou aquele assunto, consulte a literatura da Igreja. O Manual da Igreja, por exemplo, que é um documento oficial, votado nas reuniões mundiais da Igreja a cada 5 anos. O livro Declarações da Igreja, que também é um documento oficial e traz ali documentos, declarações que foram votados pela liderança mundial e que então são realmente material oficial da igreja. Publiquei também aqui um artigo do meu amigo Douglas Reis, que é pastor e doutorando em teologia, razões para continuar empregando o princípio dia a ano. Por que os adventistas e protestantes também, alguns protestantes, o próprio Isaac Newton também no livro dele sobre Daniel e Apocalipse, usava esse princípio aqui. Por que nós abraçamos o historicismo e não o futurismo e o preterismo como forma de interpretação das profecias, especialmente as apocalípticas? Um artigo muito bom aqui, vai ao ponto e com certeza vai ajudar aqueles que neste trimestre estão estudando a lição da Escola Sabatina sobre Esdras e Neemias, e especialmente a lição que vai começar em janeiro sobre Daniel, que foi escrita pelo meu ex-professor de mestrado, o Dr. Elias Brasil, que hoje é o diretor do BRI, que é o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, a sede mundial da Igreja Adventista. Uma lição muito boa, e eu creio que esse artigo aqui já vai servir também para complementar aí seus estudos desse tema importante para nossos dias, que são as profecias dos livros de Daniel. E finalmente, como eu já havia anunciado, postei aqui: terraplanistas honestos abandonam o movimento e são desprezados. E eu coloquei aqui um vídeo. Na verdade, eles já publicaram 3 vídeos contando por que abandonaram o movimento terraplanista. São o pai e filha, né? Kelly e o Deco. Eles têm um canal chamado Prisma Connect TV, e ali eles estão mostrando os argumentos que os levaram a abandonar o terraplanismo. Curiosamente, eles fizeram exatamente o que alguns desses gurus terraplanistas na internet vêm dizendo para as pessoas: que elas têm que ter a mente aberta, que elas têm que analisar as verdades estabelecidas, criticar, e eles fizeram exatamente isso, o Deco e a Kelly. Eles receberam alguns questionamentos de pessoas que não concordam com essa ideia da Terra plana, receberam desafios e foram atrás dos fatos. E ao pesquisar, começaram a se dar conta de que estavam num barco furado. Foram consultar seus professores, antigos professores, e como eles dizem aqui num dos vídeos, eles não foram atendidos. Acho que a pessoa não quis realmente apresentar evidências que contradissessem o que eles estavam estudando. Então eles começaram a publicar vídeos mostrando por que deixaram o movimento. E eu coloquei aqui nesse texto 2 vídeos aqui em destaque. Um em que o Deco e a Kelly reagem, né, a um vídeo de um terraplanista conhecido aí no meio. E o outro, que inclusive eles dizem que era um dos mentores deles, os professores terraplanistas, simplesmente debochando deles e os chamando de ingratos. Quer dizer que é ingratidão você querer buscar a verdade, você querer descobrir o que está certo e discernir entre o certo e o errado? Não é o que eles vivem dizendo que as pessoas têm que fazer? Por que quando fazem, eles são então desprezados e criticados? Isso é muito estranho, né? Eu aproveitei então para colocar aqui juntamente com esse post alguns outros conteúdos. Pus aqui um link para a playlist aqui do meu canal, em que nela você pode acompanhar todos os vídeos que eu já produzi sobre esse assunto. E terminei o texto dizendo o seguinte: indico também um texto com uma análise científica, bíblica e de textos de Ellen White sobre o assunto. Está aqui o link. Falando em Ellen White, que definitivamente não era terraplanista, convido meus irmãos adventistas terraplanistas, sim, porque há alguns, a terem a mesma honestidade intelectual do Deco e da Kelly. E eu brinquei aqui dizendo o seguinte, que às vezes pedrinhas de Jesus precisam gritar para que alguns ouçam. E termino com esse parágrafo. Por que insisto tanto nesse assunto? Porque infelizmente tem gente confundindo criacionismo com terraplanismo. E porque há muitas pessoas que deveriam estar buscando a verdade por si mesmas,
dando ouvidos a gurus de internet. Isso é perigoso. Nossa salvação independe de crer ou não na Terra plana, mas educar a mente para dar ouvidos a falácias, acusações injustas e mentiras, isso sim é perigoso e pode colocar a salvação em risco. Por isso, eu tenho falado desse tema por aqui, já disse que eu não quero mais reagir a essa ou aquela pessoa, eu acho que isso não é correto, nós devemos apenas tratar de ideias, devemos respeitar as pessoas, não importa o que elas pensem, o que elas digam a nosso respeito, nós como cristãos devemos respeitá-las, mas podemos sim criticar ideias, falar sobre argumentos, contra-argumentos, isso a gente pode fazer, isso a gente deve fazer, mas sempre com muito respeito. Eu acho que isso é que Deus espera de nós realmente. E nesse post aqui, com a ajuda do meu amigo astrônomo e matemático, o Josué Cardoso, fizemos aqui uma lista dos melhores vídeos, por enquanto, depois vem outras listas, né? Dos melhores vídeos, ou de alguns melhores vídeos a respeito dessa questão do terraplanismo. E categorizamos eles ali em seções, como por exemplo, explicações de questionamentos terraplanistas. Tem vários vídeos aqui linkados. Depois, testemunho de ex-terraplanistas, alguns vídeos aqui linkados também. Reacts ao debate do GNT com terraplanista, que alguns vídeos também. E, finalmente, vídeos de um físico discutindo a parte histórica e conceitual por trás de teorias de Newton e Einstein que estão sendo questionadas. Olha, mais fácil que isso não sei o que poderia ser, né? Nós já fizemos aqui uma seleção e eu espero que você possa ler esse post, ver os vídeos, assistir a esse material e formar a sua opinião a respeito, também para ajudar outras pessoas que vêm sendo enredadas por essas ideias, esses argumentos que na verdade depõem contra a ciência, a Bíblia e, para quem é adventista, depõe contra os escritos de Ellen White, que foi muito clara no século XIX em chamar a Terra de globo e dizer que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Bem, é isso aí. Espero que você tenha gostado aí dos conteúdos que eu coloquei à disposição aqui no blog outraleitura.com.br. Dá uma olhadinha também lá no criacionismo.com.br, tem coisa nova por lá também, artigos mais científicos voltados para a controvérsia criação e evolução. E antes da despedida, quero te lembrar de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, ajudar a espalhar, especialmente esse último post, ao maior número de pessoas possível, e também acionar o sininho aí no canal, para que você possa receber sempre os avisos, né, de novas postagens, novos vídeos, para estar aí a par, informado a respeito do que eu estou postando aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo a esse vídeo, obrigado por acompanhar o meu trabalho, que Deus abençoe você ricamente, bem como a sua família, e eu te desejo um feliz sábado.